Primeira parte do livro, Senhor Número Errado, livro único. Se você gosta de livros interessantes de outros gêneros, entre no canal. Lá mais embaixo você encontrará várias sinopses. O livro completo desses livros estará em um link da descrição. Olivia. Começou na noite depois que queimei meu prédio. Eu estava sentada em cima da ilha de granito chique da cozinha do meu irmão, inalando a um saco de seus pretzels enquanto sistematicamente bebia as garrafas de Estela que estavam em sua geladeira. E não, eu não tinha problema com bebida. Eu tinha um problema com a vida. Do tipo minha vida. Uma droga e eu preciso cair em coma, se eu quiser ter alguma chance de formular um plano para o meu futuro quando acordar. Jack concordou, depois de eu implorar muito, em me deixar ficar com ele por um mês, tempo suficiente para conseguir um emprego e encontrar meu próprio lugar, desde que eu concordasse em me comportar e ficar fora do caminho de seu colega de quarto. Ele parecia um pouco velho demais para ter um companheiro de quarto, se você me perguntasse, mas quem sou eu para julgar? Meu irmão mais velho me deu um abraço e uma chave e me trocou por uma noite de tudo 50 centavos no Billy's Bar, então eu estava sozinha em casa e berrando junto com a Adele pela aleja dele. Já era o tipo de música triste, mas quando ela começou a cantar sobre um incêndio começando em seu coração, isso me fez pensar sobre o incêndio que começou no meu deck, e eu me descontrolei totalmente. Eu estava chorando feio quando meu telefone tocou e parou meu colapso. Um número que eu não conhecia mandou mensagem. Então me diga exatamente o que você está vestindo. Uma mensagem safada enviada erroneamente. Limpei o nariz e digitei: ó, vestido de noiva da sua mãe e sua calcinha fio dental favorita. Não mais do que 5 segundos se passaram antes que o senhor número errado mandasse uma mensagem. O quê? Eu mandei outra mensagem: sério, amor, eu pensei que você acharia excitante. Senhor número errado, amor. Por quê? Isso realmente me fez bufar uma pequena risada, o pensamento de algum cara tomando um balde de água fria via mensagem. Era super estranho que amor foi o que ele estranhou, e não a monstruosa sugestão de lingerie incestuosa, mas ele também usou a frase batida de o que você está vestindo, então quem poderia realmente esperar algo bom de um cara assim? Eu mandei uma mensagem: você prefere algo menos mamãe? Senhor número errado, não, isso parece totalmente sexy. Você está bem comigo usando shorts cargo, meias com sandálias e a cueca jockstrap do seu pai. Isso me fez sorrir no meio do meu colapso total de vida e da minha crise de choro. Eu estou tão excitada agora. Por favor, me diga o que você vai sussurrar piadas de daddy no meu ouvido enquanto nós transamos. Senhor número errado, sim, piadas sobre bebês e sobre o tempo vindo com força total. E macetar. A palavra mais sexy da língua portuguesa, aliás. Eu concordo. Senhor número errado, eu mandei uma mensagem para o número errado, não o mandem. Sim, você mandou. Eu solucei, a cerveja finalmente estava fazendo efeito, e decidi dar um tempo ao cara. Mandei uma mensagem, mas vá atrás dela, cara. Macete essa garota. Senhor número errado, esta é a troca de mensagens mais estranha que já tive. Eu também. Boa sorte ou boa noite. Senhor número errado, obrigado pelo apoio e boa noite para você também. Estela começou a me cansar e decidi tomar banho, tchau, cabelo escovado, ir para a cama. Vasculhei minha mochila em busca de roupas, mas então me lembrei o fogo. Tudo o que eu tinha eram as roupas que estavam no fundo do meu armário da academia e algumas peças aleatórias incompatíveis que caíram no chão do meu banco de trás em vários dias de lavanderia. Encontrei uma blusa de pijama do Come Come, mas descobri que na verdade não tinha nenhuma parte de baixo, sem calças de pijama, sem jeans, sem shorts. As únicas calças que eu possuía agora eram os shorts de ginástica fedidos que cobriam minha bunda. Não ter calças era meu fundo do poço. Graças a Deus eu tinha roupas íntimas limpas. Eu tinha uma calcinha do tipo bocher amarelo neon que dizia destrua os ricos na parte de trás, e a presença dela na minha vida me manteve pendurada no lugar que pairava logo acima do fundo do poço. Tomei um banho de 30 minutos, maravilhada com o chuveiro de jato de chuva e o condicionador caro do colega de quarto de Jack. Eu acidentalmente deixei cair a garrafa de plástico escorregadia, o que fez a tampa quebrar e derramar a maior parte do creme caro por todo o chão escorregadio do chuveiro. Ajoelhei e me peguei o máximo que pude de volta na garrafa, colocando-a cuidadosamente na prateleira e esperando que ninguém notasse.
Spoiler, eles sempre notam. Mas 2 horas depois eu ainda estava bem acordada, deitada no chão do escritório do meu irmão em seu velho colchão de ar barulhento, olhando para o teto com os olhos inchados e repetindo várias vezes todas as coisas terríveis que aconteceram antes de eu fugir de Chicago. A demissão. A traição. A separação. O fogo. E então eu disse: foda-se. Isso. Me levantei, entrei naquela cozinha reluzente, quebrei o lacre de uma garrafa de tequila que tinha um sol de bigode sorridente na garrafa e fiz para mim o maior hot toddy do mundo. Eu posso ter uma dor de cabeça de manhã, mas pelo menos vou dormir um pouco. Livy, é mamãe. Achei que você viria hoje. Abri meus olhos, bem, apenas um abriu, e olhei para o telefone de onde minha mãe estava gritando comigo. 8h30. Ela esperava que eu aparecesse na casa deles ao amanhecer. Deus, a mulher era como uma espécie de assassino em série sádica, torturadora de cães ou algo assim. Porque eu tinha atendido mesmo. Eu ia. Quer dizer, eu vou. Meu alarme estava prestes a tocar bem, eu pensei que você estaria procurando emprego hoje. Adela começou a gritar pelo apartamento de novo, que diabos, e eu gritei. Alexa, desligue a música. Minha mãe disse, com quem você está falando? Ninguém, a música continua tocando. Alexa, desligue-a daí, você está recebendo amigos. Oh meu Deus. Não. Meu segundo olho finalmente abriu e eu me sentei, minha testa inteira apertada em uma dor enorme quando a música parou abruptamente. Eu estava falando com a Alexa de Jack. Ela suspirou um de seus suspiros porque minha filha é tão maluca. Então você não está procurando emprego. Alguém por favor me mate. Eu digo com a boca seca de ressaca, eu estou. A internet me deixa começar ao meio-dia, eu juro, mãe. Eu nem sei o que você está dizendo. Você vem ou não? Respirei fundo pelo nariz e lembrei do meu problema de guarda-roupa. Até que eu pudesse lavar minha calcinha, eu estava presa. Então eu disse, não. Pelo menos agora. O trabalho é minha prioridade número 1, então vou passar por aí depois de arrumar algumas coisas. E depois que encontrasse um par de calças. Seu irmão está aí. Eu não faço ideia. Como você pode não saber se ele está aí? Porque ainda estou na cama e a porta está fechada. Por que você dormiria com a porta fechada? Esse quarto vai ficar muito abafado se você não o abrir. Oh, meu Deus! Suspirei e esfreguei minha têmpora. Vou sair da cama em 1 minuto, e se eu vir sua prole de outro gênero, direi a ele para ligar para você. Ok? Oh, eu não preciso que ele me ligue. Eu só estava me perguntando se ele está aí, eu tenho que ir. Você já sacou o dinheiro? Apertei os lábios e fechei os olhos. Ponto para minha mãe. A única coisa pior, aos 25 anos, do que ter que pedir dinheiro aos seus pais porque você chegou à cidade fedendo a fumaça e literalmente não tinha um centavo em seu nome, era ter uma mãe que queria falar sobre isso. Eu disse, sim, eu fiz isso online ontem à noite. Como se eu tivesse outra escolha a não ser depositar aquela contribuição paterna mortificante o mais rápido possível. Porque depois que a fumaça se dissipou, literalmente, e ficou claro que meu prédio não estava mais de pé, eu tive que gastar o pouco dinheiro que tinha em itens de sobrevivência como uma troca de óleo, pneus novos e muita gasolina para conseguir ir para o mar. Graças a Deus eu ainda tinha um último salário chegando na próxima semana. Minha mãe disse: você fez isso pelo computador. Eu cerrei os dentes. Sim. O marido de Evie disse que você nunca deveria fazer isso. Você pode dar seu dinheiro para os hackers? Minha cabeça latejava. Quem é Evie? Minha parceira de bridge 1, aquela que mora em Gretna. Você nunca me ouve, mãe, eu disse, pensando em jogar o velho truque do estou em um túnel, sinal falhando. Eu não memorizo os nomes das suas parceiras de bridge. Bem, eu só tenho uma, querida, não é tão difícil. Minha mãe parecia profundamente ofendida. Você precisa parar com o banco virtual, basta ir ao caixa pessoalmente. Suspirei. Eu deveria ter voltado para Chicago para depositá-lo pessoalmente, mãe. Não há necessidade de ser grosseira. Só estou tentando ajudar. Suspirei de novo e me levantei do colchão de ar baixo que tinha afundado toda vez que eu rolava durante a noite. Eu sei e sinto muito. Foram apenas alguns dias difíceis. Eu sei, querida. Só venha mais tarde, ok? Ok, caminhei até a porta e abri. Eu te amo. Tchau. Joguei o telefone em cima da mesa e apertei os olhos quando a luz natural da sala agrediu meus globos oculares. Deus, que ressaca!
Eu estava com aquela inclinação de equilíbrio, aquela que deixa seu corpo saber que você ainda está bêbada demais para dirigir, e cambaleei na direção da cozinha, desesperada por café. Bem, bom dia, luz do dia. Eu congelei com o som e imediatamente senti que ia vomitar. Porque Kalin Beck, o melhor amigo de Jack, estava me observando ir para a cozinha. Como se o universo já não tivesse me batido o suficiente, lá estava ele, parado ao lado da área de café da manhã com os braços cruzados, testemunhando minha caminhada da vergonha com uma sobrancelha levantada em diversão. Ele estava usando seu sorriso de "eu sou melhor que você" e boa aparência de idiota enquanto eu atravessava o apartamento de calcinha e uma camisa muito pequena como algum tipo de merda de ursinho Paul. Eu pisquei. Ele tinha ficado mais atraente. Que merda. A última vez que o vi foi no meu primeiro ano de faculdade, quando fui expulsa dos dormitórios e tive que passar o último mês do semestre morando em casa com meus pais. Jack o trouxe para comer espaguete em um domingo, e Kalin descobriu que a história do meu resgate do cachorro de rua que atacou vários estudantes do dormitório que os fez implantarem sprinklers que inundaram todo o dormitório era a coisa mais engraçada que ele já ouviu. Hoje ele parecia ter acabado de voltar de uma corrida. Sua camiseta úmida abraçava seu tudo super definido, e algum tipo de tatuagem serpenteava pelo braço direito. Quem ele pensava que era com isso, de rock? Kalin tinha um daqueles rostos de estrela de cinema, com a estrutura óssea perfeita e um maxilar de matar, mas seus olhos azuis tinham um brilho travesso que compensava a beleza. Olhos barulhentos. Eu me apaixonei por aquele rosto brevemente aos 14 anos, mas depois escutando uma conversa em que ele se referia a mim como a pequena esquisita aos 15 anos, eu dei uma guinada extrema para a direita e nunca olhei para trás. "O que você está fazendo aqui?" Eu andei ao redor dele até onde a máquina estava no balcão liso e apertei o botão liga-desliga. O ar frio me lembrou que meu traseiro estava totalmente exposto em minha calcinha idiota, mas eu seria amaldiçoada se eu deixasse pensar que ele tinha a capacidade de me perturbar. Eu me forcei a não puxar a blusa de pijama do come-come enquanto procurava café nos armários, dizendo a mim mesma que era apenas uma bunda quando eu disse, "Eu pensei que você tinha se mudado para Kansas ou Montana." Ele limpou a garganta. No armário ao lado da geladeira. Ok. O café. Ele era um sabe-tudo. Ele sempre me lembrou de um mafioso da costa leste, do jeito que ele sabia de tudo e estava sempre certo. Então eu menti e disse, "Bem, eu não estava procurando café." Ele arqueou uma sobrancelha e se inclinou contra o balcão de café da manhã. "Você não estava?" "Não." Mordi o lábio inferior e disse, "Na verdade, eu estava procurando, um chá." "Oh. É claro." Ele me deu um olhar que me disse que de alguma forma sabia que eu odiava chá. "Bem, está no mesmo armário. Ao lado da geladeira." Santo Deus, como isso pode estar acontecendo? Estou realmente falando com Kalin Beck de calcinha. Obrigada. Lutei contra a vontade de revirar os olhos enquanto caminhava até aquele armário, querendo tanto café que eu poderia chorar. Havia um tipo de chá lá, Earl Grey, e tudo o que eu sabia era que eu odiaria quando pegasse um e o levasse de volta para a máquina. "Onde está Jack?" Senti seus olhos em mim quando ele disse, "Ele está no trabalho." "Oh, então por que você está aqui?" "Ele disse que você vai ficar por um mês." Ele apoiou seus antebraços bronzeados no balcão, como diabos ele tinha antebraços sensuais, pelo amor de Deus, e começou a mexer com seu relógio de corrida. "Certo?" "Sim." Peguei uma caneca do balcão, enchi com a água da pia e removi a tampa do reservatório quase vazio da máquina. "A propósito, meu irmão sabe que você está aqui." Isso o fez olhar para cima de seu pulso aqui. Aproximei-me da máquina de café e comecei a servir. "Ele está esperando você." Ele fez um som em sua garganta que era uma mistura entre uma tosse e uma risada antes de dizer, "Puta merda, você não sabe que eu sou o colega de quarto dele, sabe?" Oh, Deus! Ele não podia estar falando sério, certo? Eu procurei em seu rosto, desesperada para que ele estivesse brincando comigo, mesmo sabendo que ele não estava. Mas, antes que eu pudesse ler melhor sua expressão, ele assinou com as mãos na minha direção e latiu. "Água. Cuidado com a água, LV." Merda, eu tinha perdido completamente o reservatório e joguei água em todo o balcão. Peguei uma toalha e tentei limpá-la, mas a toalha do bar não era nem um pouco absorvente e só serviu para empurrar a água do balcão para o chão. Enquanto aquele idiota arrogante assistia com um sorriso divertido no rosto. "Você não tem nada melhor para fazer do que me ver limpar minha bagunça."
Ele deu de ombros e se inclinou no balcão como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Na verdade, não. Eu gosto de como seu cabelo está. A propósito, sério? Você. Eu dei a ele um sorriso zombeteiro que parecia mais com um ranger de dente selvagem. Eu chamo isso de meu penteado colega de casa de Kalin. Parece um lixo pegando fogo. Falando em fogo, estou curioso, Marshall. Como diabos você conseguiu incendiar um prédio de apartamentos inteiro? Ele inclinou a cabeça e disse, quero dizer, você sempre foi um desastre, mas queimar cartas de amor em um deck de madeira como um nível de pirotecnia demais, até mesmo para você. Tentei engolir, mas minha garganta estava apertada. Não porque aquele idiota pensava que eu era uma idiota, ele sempre pensou isso. Minhas desventuras eram um prazer culposo de Kalin, como um reality show de TV sobre um desastre de trem que você não queria admitir que assistia, mas sempre se debruçava quando se deparava com ele. Eu era seu maldito Big Brother. Mas o fato de que ele conhecia os pequenos detalhes de algo que tinha acontecido anteontem, em uma cidade a 8 horas de distância, significava que Jack havia lhe contado. E meu irmão tinha claramente dito a ele mais do que apenas um tipo vago de minha irmã se mudou por um incêndio por causa que ele mencionou as cartas de amor. Ele compartilhou com ele os detalhes terríveis. O namorado traidor, a cerimônia de queima de cartas no deck, o vinho, o incêndio de 4 alarmes, tudo. Eu queria vomitar com o pensamento dos dois, rindo muito enquanto Jack o regalava com a história da minha última tragédia. As palavras de que não foi minha culpa pairavam na ponta da minha língua, querendo ser gritadas. Eu queria gritar essa declaração para todas as pessoas que estavam lendo a história no jornal, clicando no link, ou assistindo o repórter sorrir e zombeteiramente enunciar as palavras cartas de amor. Porque não foi minha culpa. Sim, eu estava queimando os poemas de Eli. Eu estava perigosamente perto do vinho, bêbada enquanto fumava ininterruptamente na sacada e queimava as cartas daquele bastardo traidor, mas as queimei em um balde de metal. Eu tinha um copo enorme de água ao lado do balde, só por precaução. Eu não sou uma idiota. Eu estava totalmente preparada para o exorcismo do meu próprio Artaraguiar 2. Mas eu não estava preparada para o gambá. Eu estava silenciosamente olhando para minha pequena fogueira, contemplando o fato de que estar sozinha poderia não ser tão terrível, quando aquele carinha feio correu pela sarjeta e pulou no meu deck. Meu suspiro alertou da minha presença, assustando o suficiente para ele correr e bater na mesa na qual o balde estava em cima, derrubando o balde no deck. O deck que estava coberto por um adorável tapete de palha. Ouça, eu digo, tentando parecer imperturbável, eu adoraria ficar aqui e discutir como você pensa que sou uma bagunça, mas eu tenho coisas para fazer. Você pode, por favor, se virar. Por quê? Porque quanto mais acordada fico, menos feliz fico por estar falando com você sem calças. Seus olhos enrugaram nos cantos. Eu não acho que você já tenha se sentido envergonhada na vida. Não estou com vergonha. Se fosse qualquer outra pessoa no mundo, eu admitiria rindo que eu ficava envergonhada com muita facilidade o tempo todo, o que geralmente era o culpado por minhas viagens, derramamentos e constrangimento geral. Mas porque era Kalin, eu disse, só não tenho certeza se você é digno de uma olhada na minha bunda. Passei por ele e saí da cozinha com a cabeça erguida, mesmo com o rosto queimado, e rezei para que minha bunda ficasse bem naquela calcinha ridícula. Não foi até que eu bati a porta do meu quarto improvisado que eu me permiti sussurrar, gritar quase todas as obscenidades que eu conhecia. Olivia. O dia não ficou muito melhor. Eu me tranquei no escritório e Mikandi encontrou 10 empregos para os quais eu era completamente desqualificada. Havia algumas vagas para redatores técnicos, para os quais eu estava qualificada, mas não empolgada, e uma série de outros trabalhos de redatora para os quais quase me encaixava no perfil, mas não exatamente. No processo consegui emperrar a impressora, que usei sem permissão, e derramar pó do toner no tapete branco. Spoiler, limpar com água foi uma péssima ideia e o tapete estava manchado, então foi um ótimo começo. Depois disso, dirigi até a casa dos meus pais para pegar algumas das roupas que deixei para trás quando fui para a faculdade. Enquanto eu vasculhava roupas que saíram de moda há uma década, minha mãe me mostrou o álbum de recortes virtual que ela estava mantendo de links de notícias sobre o incêndio. Você sabe, só para que eu pudesse me lembrar disso daqui a alguns anos. Então ela me deu lasanha enquanto meu pai me ensinava sobre comportamento adulto e a importância do seguro do locatário.
Saí da casa deles com azia, sobras e uma sacola no ombro que era muito maior do que a camiseta da banda Kennedy Marching e que eu teria que me familiarizar novamente até conseguir um emprego e comprar roupas novas. Eu me perguntei a que distância ficava a doação de sangue mais próxima. Quando voltei ao prédio de Jack, ainda não estava com vontade de subir. O dia tinha sido tão cheio de uma coisa horrível atrás da outra que eu não estava pronta para lidar com Kalin. Ou com meu irmão, de qualquer forma. Definitivamente não com irritação deles quando eu contasse sobre o tapete branco. Então eu subi para o telhado em vez disso. Eu notei a placa no elevador sobre o pátio da cobertura, e ele não decepcionou. Tinha uma vista ridícula da cidade abaixo, emoldurada com vasos transbordando de petúnias brilhantes e espreguiçadeiras chiques. Sentei-me, enfiei as pernas debaixo de mim e respirei fundo o ar de verão. Ah! Parecia a primeira vez que eu respirei desde que Eli apareceu no café e me disse o quanto ele não me amava. Isso tinha realmente sido 2 dias atrás. Meu telefone tocou e, quando olhei para baixo, via uma mensagem do mesmo número desconhecido da noite anterior. O que você está vestindo? Ah! Isso realmente funcionou para você, ó cara do número errado de novo? Que perdedor! Mandei mensagem. Na noite passada, de qualquer forma. Um casal riu ao redor da fogueira que brilhava do outro lado do telhado, e eu me perguntei como era a população de gambás nesta parte da cidade. Senhor número errado, depois do banho frio que sua imagem mental jogou em mim, eu nem tentei. Fui para casa direto para a cama. Pobrezinho. Sinto muito por ter arruinado a tentativa de flerte mais brega do mundo. Senhor número errado, você não sabe se eu queria pegar alguém. Eu poderia estar fazendo uma pesquisa sobre trajes femininos. Claro que você estava. Senhor número errado, aproveitando, estou fazendo uma pesquisa sobre trajes femininos. Você pode descrever sua roupa atual? Olhei para o meu short de ginástica e mandei uma mensagem: vestido Valentino, saltos Ferragamo e o chapéu de penas mais bonito que você já viu. Pode ter pertencido à rainha. Senhor número errado, então você está de pijama. Basicamente. Senhor número errado, antissocial por opção ou azar. Escolha. Mas minha sorte é, de fato, a pior. Senhor número errado, não pode ser tão ruim. Você não faz ideia. Senhor número errado, 3 exemplos, por favor. Eu sorri. Parecia muito libertador falar com alguém que não me conhecia. Na faculdade, eu estava cortando as unhas dos pés e acabei tendo que usar um tapa-olho por um mês. Senhor número errado, nojento, mas impressionante número 2. Uma vez fiquei presa em um banheiro químico. Senhor número errado, meu Deus. Festival de música, ventos fortes. A coisa explodiu, com a porta virada para baixo. Ainda tenho pesadelos. Senhor número errado, eu quero passar para o número 3, mas preciso saber quanto tempo você ficou presa. 20 minutos, mas pareceram dias. Meus amigos bêbados levantaram o suficiente para eu me espremer pela fresta da porta. Senhor número errado, eu estou supondo que você estava. Absolutamente coberta de mijo e outras coisas. Senhor número errado, acabei de vomitar um pouco na minha boca. Como deveria. E só para adicionar uma cereja ao topo do seu sundae de entretenimento, a história termina comigo sendo encharcada com galões de água de alta potência que foram dispensados por uma mangueira de incêndio. Senhor número errado, uau! Você definitivamente não pode bater o número 2. Seu tolo ignorante número 2 é apenas um aquecimento. Senhor número errado, bem, me deu o número 3, então. Eu pensei sobre isso por um minuto. Quero dizer, houve centenas de momentos embaraçosos de azar que eu poderia ter compartilhado com ele. A vez que deixei cair uma bola de boliche no meu dedo do pé no meu primeiro encontro, a vez em que caí em uma piscina vazia e quebrei o cotovelo, sim essa. A minha vida. Mas como eu não o conhecia e ele não me conhecia, compartilhei a mais crua. Não só apresentei meu namorado, agora a minha colega de trabalho incrivelmente linda, mas também o encorajei a trabalhar com ela em um projeto que exigia que eles passassem incontáveis horas sozinhos no apartamento dela. Senhor número errado, uau! Certo? Provavelmente não se qualifica como má sorte quando é pura estupidez. Senhor número errado, eu não te conheço, então você pode ser uma psicopata furiosa. Mas, se você não for, acho que isso te torna incrivelmente legal, o fato de você confiar tanto nos dois.
Eu ainda não tinha contado a absolutamente ninguém o que tinha acontecido com Eli, então era bom ter alguém dizendo isso. Você diz isso, mas você seria tão estúpido. Senhor número errado, sem comentários. Eu bufei. Viu? Senhor número errado, que tal eu lhe dar um dos meus momentos estúpidos para equilibrar isso? Achei que tivesse dito que não era estúpido. Senhor número errado, silêncio. Por favor, continue. Senhor número errado, na faculdade, pedi minha namorada em casamento sem um anel. Isso não é estúpido. Senhor número errado, ela disse não porque, e cito. Se você me conhecesse, saberia que quero um anel. Nossa. Senhor número errado, né? Não consigo imaginar ter minha vida equilibrada o suficiente na faculdade para propor casamento. Eu ainda estava ficando bêbada todo fim de semana até a formatura. Senhor número errado, talvez eu devesse ter tentado isso, em vez disso. Acho que você já superou. Senhor número errado, por que você está supondo isso? Porque você está mandando mensagens de o que você está vestindo para alguém aleatório. Senhor número errado, eu superei isso, mas você foi um erro de descagem, não aleatório. Eu estava mandando aquela mensagem para alguém que eu conhecia, lembra? Sim, claro. Estiquei minhas pernas na minha frente e olhei para as estrelas. Foi uma noite linda, e eu estava realmente me divertindo. Falando com um número errado. Deus, eu era patética. Escute, número errado, você parece uma delícia, mas não tenho interesse em amigo virtual. Eu vi Kátia fiz 90 dias para casar, e essa não é a minha praia. Senhor número errado, nem minha. Ok, tenha uma ótima noite então. Senhor número errado, então é isso? É nada o Kátia fez. Temo que sim. Senhor número errado, é isso não é a internet, só para constar. Verdade, mas ainda é igual. Senhor número errado, você não acha esse tipo de coisa divertido? Eu acho, na verdade. Senhor número errado, então? Então, mantenho minha resposta original. Essas coisas sempre ficam estranhas. Senhor número errado, você provavelmente está certa. Especialmente com sua má sorte. Sim. Senhor número errado, bem, boa noite, então, senhorita. Descagem incorreta. Boa noite para você, senhor número errado. Eu guardei meu telefone e quase parecia que eu estava acordando de algo, como se eu tivesse acabado de sair depois de um mês e um porão escuro. Eu me senti mais relaxada do que eu estive em muito tempo enquanto eu me espreguiçava ao luar e empilhava minhas mãos atrás da minha cabeça. Era estranho pensar, mas eu meio que senti que era porque eu tinha desabafado com o número errado. Eu me senti mais leve. Leve o suficiente para voltar ao apartamento, na verdade. Porque realmente, quem se importava se Jack e Kalina pensassem que eu era uma perdedora? Porque eu deixei isso me incomodar em primeiro lugar? Eu amava meu irmão, mas a realidade era que o apartamento deles era apenas um apartamento para eu dormir pelo próximo mês. Um apartamento muito bom que eu ia gostar, caramba. Como um Airbnb sem o pagamento necessário. Mandei uma mensagem para Jack, vocês estão em casa? Jack, no mercado. Por quê? Sim. Tempo sozinha. Só curiosidade. Divirta-se. Desci para o meu carro, peguei o saco de lixo cheio de roupas do ensino médio e subi as escadas. Eu estava tão emocionalmente destruída na noite anterior que não tive a chance de ficar confortável e explorar o lugar. Eu cantarolei enquanto subia no elevador, me sentindo um pouco mais como uma adulta funcional e próspera do que uma perdedora atraída pela primeira vez desde que ela me agradeceu por apresentá-lo à sua alma gêmea. Quando entrei, larguei minhas chaves na mesa perto da porta e arrastei meu saco de lixo para o escritório. Joguei tudo no chão em um canto, vasculhando a pilha até encontrar o que estava procurando, a calça de flanela xadrez verde macia com a qual dormi todas as noites no ensino médio e meu moletom cat manchado de tinta. Não importava que fosse junho. O apartamento estava congelando, então a roupa era como usar um cobertor. Eu me enterrei em sua suavidade, deslizei meus pés e um par de meias incompatíveis e joguei meu cabelo em um rabo de cavalo. 2 movimentos rápidos nas configurações de Bluetooth do meu telefone, e eu estava indo para a cozinha. Alexa, toque It Mix. Sextalk começou e eu aumentei o volume, dançando um pouco naquele apartamento chique.
Eu fiz a playlist como uma piada para Eli, enchendo-a com músicas desagradáveis que eu sabia que ele acharia ofensivas, mas aparentemente eu era ruim em ofender porque, em vez disso, me apaixonei por músicas otimistas e supersexuais. E agora que ele era o maior desgraçado do mundo, a playlist era minha música tema. Eu fiz algumas piruetas no chão elegante da cozinha, girando ao máximo em minhas meias, antes de vagar até as janelas que davam para a cidade. Eu estava obcecada com aquela parte do apartamento. Eu poderia ficar ali, na frente daquelas enormes janelas do chão ao teto, e observar o mundo por horas. Quero uma cerveja. Deus, eu me virei, minha mão no meu coração, e Kalin estava parado na porta de seu quarto, um lado de sua boca deslizou para cima em um sorriso. Ele estava vestindo uma camisa preta e um par de jeans, seu cabelo ainda perfeito no estilo da Ivy League. Eu não sabia que tinha mais alguém em casa. Ele apontou para o alto-falante acima dele no teto. Eu meio que percebi. Achei que você estivesse com meu irmão. Senti minhas bochechas ficarem quentes quando Megan Thee Stallion começou a cantar exatamente como seu homem gostava daquilo. Super alto. Eu quase gritei. Alexa, desligue a música. Os olhos de Kalin estavam divertidos e ele cruzou os braços. Então, cerveja. Você está oferecendo ou apenas fazendo uma pesquisa? Oferecendo, ele fez uma careta como se soubesse que merecia isso e disse, temos uma geladeira de cerveja na lavanderia. Coloquei meu cabelo atrás das orelhas e disse, sim. Obrigada. Ele caminhou até a porta ao lado do banheiro, e quando ele entrou, eu ajustei meu moletom para que minha falta de sutiã ficasse menos aparente. Achei que ele traria uma cerveja, mas ao invés disso ele gritou, você provavelmente deveria escolher sua cerveja. Seu irmão gosta de um monte de merda estranha. Caminhei até a pequena lavanderia, onde ele estava se inclinando na geladeira e me apresentando apenas a melhor bunda. Quero dizer, seu traseiro parecia estar sempre fazendo agachamentos e afundos, talvez esse fosse seu único método de mobilidade. Talvez Kalin saltasse em todos os lugares que ele fosse. Ele olhou por cima do ombro. A visão lhe agrada. Bom Deus. Limpei a garganta, apontei e consegui dizer. Isso é um Vanilla Bean Blonde perto do Mechupra. Sim, ele se endireitou, me deu a garrafa e pegou um boulevard para si. Saí da lavanderia com ele me seguindo, e caminhei em direção à cozinha, onde sabia que o abridor de garrafas ficava. Obrigada pela cerveja. Claro, ele deu a volta para o outro lado do balcão do café da manhã, abriu uma gaveta e puxou o abridor. Kalin estendeu para mim e disse, a propósito, eu te devo um pedido de desculpas. Isso capturou minha atenção. Peguei o abridor e perguntei. Pelo quê? Pelo que eu disse sobre o incêndio esta manhã. Eu fui um idiota sobre isso, e realmente não é da minha conta. Abri a tampa e levantei a garrafa em direção à minha boca. E? Um lampejo de irritação cruzou seu rosto antes que ele dissesse, o que significa? Você não aceita minhas desculpas. Eu simplesmente não entendo. Percebi que suas mãos eram lindas. Pare com isso, LV, enquanto ele abria sua cerveja. Eu assisti sua garganta se mover entre goles, e disse, você está realmente se desculpando comigo. Não foi isso que acabei de dizer. Bem, sim, mas você sempre foi um idiota comigo e nunca se desculpou. Eu finalmente tomei um gole da minha cerveja, olhando para sua expressão um pouco confusa sobre a garrafa. Ele parecia indignado quando disse. Já pedi desculpas. Não. Bem, se eu não fiz, é porque sempre foi uma boa diversão. Seus olhos se movem sobre o meu rosto, como se ele estivesse tentando conciliar todas as nossas vidas juntos. Nós sempre implicamos um com o outro. Esse é o nosso Lance, certo? Ele realmente achava isso. Que sua atitude de LV é uma idiota era apenas nosso jogo de palavras amigáveis. Por algum motivo isso me irritou, o fato de ele nem saber que eu não gostava dele. Quero dizer, ele não deveria saber. Eu decidi deixar para lá, apenas, porque seremos colegas de quarto pelo próximo mês. Seria muito mais fácil se eu jogasse bem. E para mim, bom significava evitar. Ficar longe de Kalin era a única maneira de garantir um mês tranquilo e sem aluguel claro. Saí do banco e o empurrei para dentro. Obrigada novamente pela cerveja. Eu tenho 1 milhão de coisas para fazer amanhã, então eu provavelmente deveria ir me deitar, mesmo que eu esteja totalmente acordada. É estranho. Como quando você dizima sua vida, você fica com uma insônia terrível. Ele sorriu e seus olhos estavam realmente sorrindo. Eu aposto que sim. Dei de ombros.
Tenho certeza de que começarei a dormir como um bebê em breve, assim que o cheiro de fuligem finalmente deixar meu corpo. Ele realmente tossiu uma pequena risada. Só podemos torcer. Hein? Posso usar a impressora rapidamente antes de você ir para a cama. Eu só preciso imprimir um documento de 3 páginas. Não, eu me virei e me xinguei por parecer tão em pânico. Quero dizer, você pode fazer isso amanhã. Estou muito, muito cansada. Suas sobrancelhas franziram. Você acabou de dizer que tem insônia. Tenho um monte de coisas no escritório, em todo lugar, e o que aconteceu? Ele parecia um detetive que sabia que eu era culpada quando cruzou os braços e estreitou os olhos. Estendi a mão e puxei meu rabo de cavalo mais apertado. Nada aconteceu. Eu só não quero. Desembucha, Marshall. Certo. Sua impressora quebrou quando eu usei esta manhã. Não fiz nada de errado, apenas quebrou. Tenho certeza de que posso arrumar. Posso ver. Eu não queria que ele visse a grande montanha de roupas velhas, mas era o apartamento dele, claro. Eu segui até o escritório, e assim que entramos, eu o vi olhando para o saco de lixo e a pilha de roupas enorme. Era constrangedor, mas pelo menos a bagunça estava cobrindo a mancha no tapete. Eu disse: eu sei o que você está pensando. Você não poderia. Fui para a casa dos meus pais e minha mãe me mandou para casa com uma sacola cheia de roupas. Ela não tinha nenhuma mala, então eu tive que colocá-las em uma bolsa safety. Exatamente o que eu estava pensando. Besteira. Ele apenas piscou, e meu estômago caiu até meus tornozelos. Ele se inclinou e olhou dentro da impressora, onde a porta do cartucho estava entreaberta. Oh, que diabos aconteceu com isso? Eu tive que forçar a porta com uma chave de fenda. Não se preocupe, eu pesquisei primeiro. Ele olhou para a impressora. Ah, bem, se você pesquisou no Google. Eu sabia o que estava fazendo. Ele olhou para mim como se eu fosse louca, e apontou para a porta quebrada. Sério? Eu apenas dei de ombros. Ele começou a cavar dentro da máquina e tirou 2 pedaços de papel amassados. Depois de alguns minutos, ele tinha a impressora funcionando e a máquina de volta. Ele se endireitou. Disse: bum. Revirei os olhos, o que o fez sorrir. Aqueles olhos selvagens brilharam quando sua voz profunda ronronou. Precisa de mais alguma coisa, L.E.V. Eu sabia que ele não estava flertando, eu sabia disso além de qualquer dúvida razoável, mas ainda me afetou. Isso fez minha voz soar meio ofegante quando eu disse: acho que estou bem. Seus olhos fitaram os meus por uma fração de segundo, como se nós dois estivéssemos sem palavras reconhecendo a faísca do flerte, antes que ele dissesse: bem, boa noite. Engoli em seco e caí no colchão de ar. Boa noite. Olivia. Cara, Jack estava sentado em um banquinho, comendo o que parecia ser um burrito de café da manhã e mexendo em seu telefone. Ele disse: por que você está acordada? Vou dar uma corrida. Coloquei meu pé no outro banquinho e amarrei meu sapato. Seu choque não foi uma surpresa. Eu também fiquei chocada. Eu geralmente dormia até 20 minutos depois que meu despertador tocava, depois eu lutava para me arrumar e, finalmente, acabava colocando maquiagem enquanto dirigia. Essa coisa de madrugar era nova para mim. Eu me encolhi com o cheiro do burrito. Deus, isso cheira ruim. Desde quando você corre? Ele olhou para mim como se eu tivesse acabado de dizer que ia concorrer à presidência. Você costumava fugir da mamãe te chamando para ir à academia toda vez que eles tinham o teste nacional de aptidão física. Eu tinha 8 anos na época, terminei de amarrar o tênis e troquei os pés. Você costumava fazer a mamãe dizer ao Sr. Graham que você tinha um problema de pele para que você pudesse nadar de camiseta. Estou assumindo que você superou isso, assim como eu superei meu inatletismo. Não acho que isso seja uma palavra. Eu não acho que seu rosto é uma palavra. Um dia com meu irmão e eu estava voltando ao comportamento infantil. Eu me endireitei e coloquei meus fones de ouvido, me forçando a não revirar os olhos. Sem que ele soubesse, eu ainda estava irritada por ele ter contado tudo a Kalin, então sua cara de senhora eu sou sempre engraçado meio que me irritou. Mas desde que ele estava me dando um teto grátis muito bom, eu tive que guardar meus sentimentos. Ele tomou um grande gole de suco de laranja e disse: tem certeza de que deveria estar correndo às 6:30 da manhã, quando ainda está um pouco escuro? Isso parece perigoso e eu tenho spray de pimenta no meu sutiã esportivo. Vou ficar bem porque os bandidos definitivamente lhe darão tempo para cavar em seus peitos. Que seja, Jack.
Eu desafio alguém a mexer comigo. Hoje era o primeiro dia da Olivia nova e melhorada, aquela que se exercitava regularmente, comia bem, usava uma agenda e conseguia um emprego. Assim que eu tivesse dinheiro, eu ia até implementar uma rotina de cuidados com a pele como uma adulta de boa fé. Mamãe me disse para tomar cuidado. A propósito, Jack se inclinou um pouco para trás e sorriu. Ela disse que você está irritada desde que voltou e quer brigar por tudo. Eu não tenho tempo para discutir todos os motivos pelos quais nossa mãe é uma cabeça de vento. Ela é uma versão de classe média da vida real de Emily Gilmore. Ela está certa sobre Eli. Bem, isso certamente me fez parar. Eu agi indiferente quando disse, eu não sei. O que ela disse sobre ele? Enquanto isso, o som de seu nome ainda fazia meu coração doer. Achei que ele era o cara certo, só que ela acha que ele te largou ou te traiu. Ele juntou os ovos mexidos no prato com a parte de baixo do garfo e acrescentou. Ela disse que essas são as únicas razões pelas quais você estaria queimando as cartas de amor dele. Sim, minha mãe acertou em cheio. Eli tinha feito as duas coisas. Eu não queria que eles soubessem os detalhes, no entanto. Nos 2 anos em que morei em Chicago, um dos quais morei com Eli, minha família agiu como se eu finalmente tivesse superado meus caminhos desastrosos. Eu tinha um apartamento em Wind City, um namorado que gostava de cerveja artesanal e corrida, e um emprego como redatora técnica em uma empresa da Fortune 500. Parecia que Liv finalmente tinha se tornado adulta. O que eles não sabiam era que o trabalho era um cargo de nível básico chato que mal pagava as contas. O prédio de apartamentos que eu incendiei era de propriedade do tio de Eli, então nos cobravam um aluguel mínimo, e Eli e eu raramente nos víamos durante a semana porque ele viajava a trabalho. Não foi até que ele foi promovido e não saiu mais da cidade que ele percebeu que não me amava mais e não sabia se ele já tinha amado, e 2 ele amava minha colega de trabalho mais do que a vida em si. Na verdade, eu terminei com ele porque suas cartas de amor eram positivamente horríveis. O cara rimou amor com calor. Você pode acreditar nessa merda? Coloquei meus fones de ouvido e balancei a cabeça, mas não diga isso à mamãe, porque ela gostava dele. Estou caindo fora. Saí do apartamento e me estiquei por uns sólidos 5 segundos na descida do elevador. Eu me matriculei em uma aula de funcional em Chicago que eu realmente ia algumas vezes por mês, então eu estava razoavelmente em forma e certamente ficaria bem. Só que, eu não estava. Corri 2 quarteirões, antes de ter que parar e colocar as mãos em cima da cabeça. Eu estava ofegante vendo estrelinhas, ofegante como se tivesse acabado de terminar uma maratona, quando notei que eu estava ofegante na frente de um Starbucks. Sim. Eu ajeitei meu cabelo para trás e empurrei a porta, quase provando meu frappe deliciosamente cremoso quando o cheiro rico de café veio até mim. Eu sabia que isso não estava exatamente no plano da nova Olivia, mas uma xícara de café não iria me tirar dos trilhos. O lugar estava fervilhando com os madrugadores, aqueles indivíduos da classe executiva, hiperdirigidos, que já estavam vestidos de terno e prontos para o sucesso. Historicamente, eles não eram meus pretendentes, mas talvez fossem em um futuro próximo. Caminhei até a fila e esperei atrás de 2 homens vestidos de forma corporativa, tentando absorver um pouco de sua aura de sucesso enquanto discutiam sobre alguém chamado Ted. Mas foi só quando cheguei à frente e fiz meu pedido que me lembrei, meu Deus! Eu tinha menos de $100 em meu nome. Ficaria assim por mais alguns dias, o que significava que não podia tomar café, ou me chamar de adulta, mas isso era uma coisa completamente diferente. Oh, meu Deus, esqueci minha carteira. Não era mentira. Na verdade, eu não tinha uma carteira, mas geralmente pagava com o aplicativo, então tecnicamente não deveria ter sido um problema. Meu rosto estava quente quando me abracei como uma idiota e disse à barista sorridente, sinto muito. Eu não percebi que eu não tinha recarregado. Eu entendi. Ela piscou e disse, Noni. Olivia, eu me senti um pouco emocionada quando disse, oh meu Deus, muito obrigada. Aproximei-me para esperar pela minha bebida e me senti ainda mais animada com essa reviravolta da vida, porque na verdade estava tendo boa sorte pela primeira vez. Isso tinha que ser um sinal cósmico, certo? Eu peguei minha bebida quando eles gritaram meu nome, então eu desembrulhei o canudo e tomei um grande gole da minha bebida cosmicamente dotada. Tão bom. Meu telefone tocou, e quando o tirei do cós do meu short, uma mensagem do meu amigo anônimo que pensei ter desfeito a amizade na noite anterior. Senhor número errado, achei que tínhamos terminado. Senhorita descagem incorreta. Eu estava confusa até que vi a mensagem acima da dele.
Aparentemente, eu mandei uma mensagem de texto para ele, com uma série de letras e símbolos. Desculpe, isso foi sem querer. Senhor, número errado, claro que foi. Eu ri e olhei para cima. O barista com o rabo de cavalo levantou uma sobrancelha, mas ninguém mais parecia estar olhando na minha direção. Eu mandei uma mensagem, juro por Deus. Senhor, número errado, bem, bom. Por que nós não? Vamos continuar, certo? Certo. Senhor, número errado, tenha um bom dia, descagem incorreta. Você também, número errado. Senhor, número errado, KKLJFHJDFSHGHGDHGH. Eu sorri, enfiei meu telefone de volta no meu short e comecei a cantarolar o Walking Johnson Cine enquanto me dirigia para a saída, animada para chegar em casa e enfrentar mais pedidos de emprego. Amanhã estava cheia de possibilidades, e eu não ia perder um único segundo. Eu estava empurrando a porta para sair quando ela se abriu e minha cunhada, Dena, estava do outro lado com seus meninos e aí carinhas eu quase pulei pela porta quando peguei Kyle e os girei. O que você está fazendo aqui? Apertei aquela gracinha e cheirei seu pescoço, onde ele ainda cheirava a doçura de bebê, embora tivesse acabado de fazer 4 anos e não fosse doce por muito tempo. Dana estava sorrindo, sem surpresa, porque a adorável esposa do meu irmão mais velho estava sempre sorrindo, e segurando Brady, que parecia pertencer a um outdoor da Baby Gap com suas bochechas gordinhas e chapéu amarelo. Nosso novo lugar está bem na esquina, disse ela, deslocando em seu quadril. Will disse que você estava de volta, mas eu disse a ele que ele não podia incomodar você ainda. Cala a boca, Dana, eu disse enquanto Kyle ria e se inclinava para pairar sobre meu canudo. Eu quero você me incomodando constantemente. A única vantagem de voltar para casa é ficar com meus carinhas o tempo todo. Ela riu e disse: Bem, você não precisa me pedir 2 vezes. Quer ficar com os meninos hoje? Eu sabia que tinha que procurar emprego, mas certamente 2 humanos minúsculos não prejudicariam minha capacidade de fazer isso, certo? Sim, por favor. Eu estava brincando, LV. Não brinque com uma coisa dessas. Inclinei meu rosto para frente para sorrir para Brady, instantaneamente recebendo aquela vibração de mingau feliz que meus sobrinhos sempre inspiraram. Por favor, não esteja brincando. Você não tem permissão para brincar. Você está falando sério? Dei de ombros e rosnei para Kyle enquanto ele tomava um longo gole do meu frappuccino, o que o fez rir enquanto continuava a beber minha bebida. Eu ia procurar emprego hoje, mas isso pode esperar algumas horas. Dê-me as instruções de cuidados e alimentação e eles podem relaxar com a tia LV até a hora do almoço. Oh, meu Deus, isso seria incrível. Seu rosto inteiro se iluminou quando ela colocou o Brady no chão e pegou a mão dele. Estamos limpando os tapetes esta manhã, então tivemos que desocupar o apartamento, mas eu sabia que eles ficariam entediados depois de 20 minutos. Viu? Só ganhos. Apontei meu queixo para sua bolsa de fraldas. Essa coisa tem estoque suficiente para vários cocôs matinais? Tem. Bem, então, entregue-o. Dana entrou e pegou seu café antes de fazermos a troca. Ela me apertou em um abraço gigantesco e, assim, partimos. Dana estava quase saltitando enquanto se dirigia em direção ao carro dela, e nós estávamos pulando enquanto partimos na outra direção, onde meu apartamento esperava. Só de estar perto desses pequenos nerdinhas tornava tudo melhor. Brincamos de espiar lá fora por 1 hora, embora Brady praticamente tenha gritado as palavras "eu espio", mas não tinha ideia do que estávamos fazendo. Subimos e descemos o elevador 3 vezes, gritando até logo sempre que as portas se abriam e fechavam em um piso, e então passávamos sólidos 45 minutos soprando bolhas da varanda enquanto esperávamos acertar alvos selecionados. Foi fantástico. Arrastei meu colchão de ar para a sala e fizemos um forte, usando-o em conjunto com o sofá e a mesa de centro virada de lado. Estávamos tão concentrados em nossas pequenas atividades de esconderijo, que era basicamente comer pipoca no forte e cantar músicas de Moana, que eu nem ouvi alguém entrar até que olhei para fora do forte e vi um par de sapatos elegantes, aproximadamente 30 centímetros do meu rosto. Olá, enfiei a cabeça para fora do forte como uma tartaruga e levantei os olhos. Com certeza, lá estava Kalin, olhando para mim com a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse tentando descobrir o que estava vendo. Sai rápido, com o rosto quente, e engoli em seco quando me levantei. Ele estava olhando para a minha camiseta do Kennedy Homecoming. Sim, estou usando uma camiseta da Semana do Espírito Sênior, foda-se.
Eu soprei minha franja dos meus olhos e tentei me lembrar de como formular palavras, mas lutei porque Kalin parecia meu colega de quarto, só que ele não era. Esse Kalin estava vestindo um terno azul impecavelmente estiloso com gravata xadrez e o tipo lindo sapato de couro que sempre me fazia desejar que meus cascos atarracados se encaixassem em calçados masculinos. Este Kalin estava com uma camisa branca engomada e um par de óculos que ficavam perfeitamente em cima de seu nariz forte. O colega de quarto Kalin era arrogantemente atraente, mas o empresário inteligente Kalin era absolutamente delicioso. Suas mãos deslizaram nos bolsos de sua calça. Eu não posso te dizer o quão aliviado eu fiquei ao descobrir que você não estava sozinha em seu forte. Ah, Kyle rastejou para fora, e Brady o seguiu. Peguei Brady e disse, o que você está fazendo aqui? Uma sobrancelha se ergueu. Na minha casa? Você está perguntando o que estou fazendo na minha casa? Revirei os olhos. Você sabe o que eu quero dizer. Você não deveria estar no trabalho. Kyle foi até Kalin e disse. Seu relógio é muito legal. Custou muitos dinheiros. A boca de Kalin se abriu no sorriso mais bonito, uma coisa ampla e engraçada que fez meu estômago dar um giro de 360 graus quando ele disse, custou muitos dinheiros. Eu gostaria de poder ter. Kyle fez o beicinho em que ele era tão bom, parecendo triste, mas com um jeito fofo de cachorrinho, e murmurou, isso seria irado. Os olhos de Kalin dispararam para o meu rosto. Sua tia Olivia lhe ensinou essa palavra. Não, eu disse, no exato segundo em que Kyle disse, tia Olivia disse que significa bom. Kalin riu e meu telefone tocou. Era Dana, avisando que estava esperando no estacionamento. Olhei para os meninos e disse, a mãe de vocês está aqui. Temos que correr para colocar todas as suas coisas de volta na bolsa de fraldas antes que ela nos vença e ganhe o jogo. 1, 2, 3, vai. Kyle saiu correndo em direção ao escritório, e Brady riu e seguiu sem noção nenhuma. Comecei a pegar os brinquedos enquanto Kalin foi até a cozinha e tirou um pote Tupperware do freezer. Esses são os filhos de Will. Sim. Kyle e Brady, comecei a enfiar coisas na bolsa, 100% certa de que nunca iria fechar. Desculpe, a propósito. Eu não sabia que você viria almoçar em casa ou teria perguntado antes de trazê-los aqui. Totalmente uma mentira, mas educada, pelo menos. Sem problemas. Não vou ficar, apenas esqueci meu almoço e pensei que a caminhada para casa clarearia minha cabeça. Olhei para sua imagem perfeita e me perguntei o que ele tinha em mente. Funcionou? Sua mandíbula apertou e ele pegou as chaves do balcão, não muito. Minhas bochechas ficaram ainda mais quentes, e meu impulso foi gritar, me desculpe, ok, mas me controlei e disse. Bem, espero que seu dia seja melhor. Seus olhos se estreitaram. Não, você não espera. Finalmente, senti vontade de sorrir para Kalin e disse. Talvez, Beck. Você nunca saberá. 5 minutos depois, como se todos fossem uma tempestade passageira, eu estava sozinha no apartamento e estava tudo quieto. Eu estava começando mais tarde do que deveria nas de aplicações, mas tudo bem. Independentemente de quão legal fosse para mim me livrar das responsabilidades por qualquer coisa que parecesse divertida, isso era diferente. Eu ainda estava firme no chão de Nova Olivia. O resto da semana realmente testou essa teoria. Consegui 5 entrevistas de emprego, o que me emocionou. Eu senti que ia ter um emprego antes mesmo de ir lá e perceber que eu tinha deixado a cidade. Eu teria um emprego remunerado antes mesmo de minha mãe ter a chance de me interrogar por horas a fio sobre meu progresso. Inferno, eu provavelmente teria várias ofertas para escolher, certo? Errado. Porque em cada uma das entrevistas eu tinha uma diarreia verbal. No primeiro, acidentalmente mencionei o incêndio. Quando me perguntaram por que me mudei, minha boca me traiu e disse a verdade em vez das generalidades que pratiquei cuidadosamente. O Sr. Oetings, meu entrevistador, olhou para mim por cima de seus leitores e disse, fogo. E por alguma razão, tentar explicar isso me fez rir. Comecei a descrever o que tinha acontecido, e não pude deixar de sorrir enquanto dizia isso. Houve um incêndio, e meu prédio pegou fogo, um bufo abafado. E, infelizmente, a cada frase que eu vomitava, eu podia ouvir o ridículo das palavras e o quão louca meu riso fazia eu soar. O que, é claro, me pareceu cada vez mais hilário e perdi todo o controle. Não foi minha culpa. Eu estava tomando cuidado, mordi o lábio para não sorrir, mas aquele gambá surgiu do nada e derrubou o balde. Eu tive que fazer uma pausa para enxugar minhas lágrimas de riso.
Eu definitivamente não estava conseguindo emprego. Na entrevista seguinte, acidentalmente mencionei Tribune. E tentei voltar atrás e dizer que não havia trabalhado lá. Espere, a mulher muito simpática estreitou os olhos e disse, você trabalhou no Chicago Tribune. Por que você não colocou isso no seu currículo? Oh, eu realmente não trabalhei lá. Eu sorri e meu cérebro entrou em curto-circuito e eu realmente disse as palavras, eu estava apenas brincando. Nota, se você conseguir um estágio em um grande jornal, nunca converse com seu colega de trabalho sobre o vibrador dele, mesmo que o colega de trabalho seja o único a falar sobre isso e você esteja apenas sendo educada. Acontece que, se alguém no refeitório ouvir e for o RH, eles demitirão vocês dois, independentemente de quem é o dono do trovão roxo. Mas eu discordo. Independentemente disso, eu estava me matando com minha capacidade de falar. Se eu conseguisse um emprego, sabia que faria qualquer empregador feliz. Porque eu era uma boa escritora. Eu poderia escrever com proficiência quase qualquer coisa no papel. Mas eu tinha que, de alguma forma, passar por reuniões cara a cara primeiro. Na entrevista seguinte, tropecei em uma cadeira e reflexivamente grunhi um foda-se mais ou menos alto quando aconteceu. Mas as duas entrevistas que se seguiram realmente correram muito bem. Não recebi retorno e não me tornei amiga dos entrevistadores, mas o fato de não ter destruído minhas próprias chances era um bom sinal, certo? A única coisa boa que ocorreu durante essa série de eventos infelizes foi a comunicação diária que troquei com o estranho. Ele enviou uma mensagem engraçada na noite após a minha mensagem errônea do Starbucks, e desde então estávamos enviando mensagens de texto todas as noites. Nada importante, apenas conversas inúteis e idiotas sobre nada. A noite anterior não foi exceção. O que você acha que o primeiro cara a ordenhar uma vaca estava pensando? Senhor número errado, vai gozar de novo? Duvido que tenha sido isso. Mas ele estava apenas super curioso, como eu me pergunto o que essa coisa faz. Ou ele viu um bezerro amamentando e ele estava todo cara à minha vez. Eu imaginei sem camisa e recostado na cabeceira da cama, sorrindo enquanto ele mandava uma mensagem de volta, mas eu sabia o tempo todo que era pura fantasia que meu novo melhor amigo anônimo seria todo malhado. Senhor número errado, talvez fosse uma coisa de amigos, onde dois caras se desafiavam a tocar a teta e então, esguicha o leite. Toque na teta. Nome de banda. Eu gostei. Senhor número errado, é todo seu. Estou interrompendo alguma coisa, aliás, com minha pergunta sobre a teta de vaca. Senhor número errado, não. Apenas deitado na cama, bem acordado. Por favor, não seja um pervertido comigo agora. Senhor número errado, ok. Eu não sou um verme. Estou apenas deitado na cama, nu, praticando minhas habilidades de amarrar cordas enquanto ouço Robin Thicke. Eu balancei minha cabeça e rolei no colchão de ar. Nível indutor de náuseas aí. Senhor número errado, qual o problema? A corda ou a nudez? Ou o tique? A combinação. Traz à mente todas as opções desagradáveis do que se poderia estar amarrando. Senhor número errado, vou me conter. Eu vejo o que você fez aí. Senhor número errado, existe uma razão pela qual a questão da teta está em jogo, aliás. Não consigo dormir, então, às vezes, em vez de contar carneirinhos, começo a considerar as perguntas bizarras que meu cérebro está constantemente fazendo. Senhor número errado, as coisas sobre as quais você se pergunta são loucas. Como se eu já não soubesse disso. Mas hoje, na última entrevista, as nuvens se abriram e as coisas correram muito bem. Glenda, a editora da Times, foi super amigável e nós realmente nos conectamos. Eu estava me comportando como uma adulta humana normal e ela era muito engraçada, e não poderia ter sido melhor. Até ela dizer: "O que estamos procurando com essa colunista sobre pais? Alguém que possa adicionar uma voz real à sessão. Um escritor que pode abordar tópicos paternos, mas ainda fazer os leitores rirem, ou chorarem, com seu ponto de vista muito distinto." Eu sorri e assinei com a cabeça, mas meu cérebro estava confuso. Parentalidade? Que diabos? Eu me candidatei para ser uma blogueira de entretenimento, não uma colunista para pais. Eu tinha visto o post para o cargo de paternidade, mas não me candidatei porque, novidades, eu não era mãe. Tipo, a ideia de exprimir um humano inteiro e ser a única pessoa responsável por sua sobrevivência tinha literalmente me dado pesadelos. Você poderia sequer imaginar.
Certamente eu perderia o controle e deixaria o garoto cair no pântano de crocodilos durante uma viagem de lazer ao zoológico, ou talvez eu apenas tropeçaria e cairia em cima deles porque tropeçar era meio que minha coisa. Se houvesse alguma maneira de destruir acidentalmente meu minúsculo humano, eu certamente o faria. Glenda disse. Eu li alguns de seus trabalhos em ubabibabi.com, e é exatamente o que estamos procurando. O ângulo cômico, irônico enquanto ainda aborda temas legítimos dos pais é praticamente a vibração em que estamos interessados. Excelente. Seu artigo sobre o guarda-roupa daquela criança Kardashian me fez rir. Eu sorri. Essa peça era uma das minhas favoritas. Eu tinha aceitado o trabalho de escrever artigos para o Baby Baby como uma agitação paralela ao meu trabalho chato de redação técnica, porque viver em Chicago era caro. O público-alvo do site eram os pais, mas na verdade não era um site de pais. Eu tinha feito artigos sobre quais celebridades ficavam melhor grávidas, cujos filhos tinham os melhores guarda-roupas, as falhas mais engraçadas do Pinterest, é claro, pesadelos de chás de revelação. Foi por isso que ela pensou que eu estava me candidatando ao emprego de paternidade. Meu currículo foi lido e prontamente encaminhado para Glenda por causa do Baby Baby. Abri a boca para falar sobre isso, quando ela perguntou. A propósito, quantos anos têm seus filhos? Engoli. Pisquei. Cocei minha sobrancelha direita. 2. 2 e 4, eu me ouvi dizer, e eu imediatamente quis me dar um tapa na cara. Seu rosto se iluminou. Os meus são 2 e 5. Meninos ou meninas? Senti minhas axilas soarem instantaneamente e imaginei meus sobrinhos. Ambos meninos. As minhas são ambas meninas. Ela sorriu para mim e eu me odiei. Eu era uma perdedora mentirosa, fingindo ter uma criança, e não merecia a gentileza dessa mulher. Ela disse, todo mundo me diz para apertar o cinto para os anos do ensino médio. Dei de ombros e imaginei os meninos novamente. Era uma mentira menos grave se eu imaginasse pessoas reais enquanto mentia. Certo? Eu conjurei Kylie Brady novamente. Os meus estão me matando agora, não sei se chegarei a esses anos. Porque se eu tiver que assistir mais um episódio da Patrulha Canina, não é? Ela balançou a cabeça, quero dizer, que tipo de cidade se apoia em um adolescente para resolver todos os seus problemas? Uma cidade idiota cujo prefeito tem uma galinha de estimação. Quero dizer, esse fato por si só deveria ter levantado todas as bandeiras vermelhas. Nós conversamos sobre nossos filhos, por favor, me mate. Por mais alguns minutos antes que a entrevista terminasse. Ela apertou minha mão e disse que entraria em contato, e eu honestamente queria chorar enquanto descia de elevador até o saguão. Porque eu queria aquele emprego. Eu não era mãe e não sabia nada sobre ser mãe, mas queria tanto aquele emprego. E não apenas porque eu precisava desesperadamente de um emprego. Eu queria trabalhar com Glenda. Eu queria escrever artigos para pais irônicos, sarcásticos, mas doces. Meu lado criativo estava formigando porque eu sabia que poderia arrasar nesse trabalho. Se eu tivesse filhos. Voltei para o apartamento lentamente, cambaleando nos sapatos pretos baratos que usei no baile do meu primeiro ano. Tentei me encher de um pouco de positividade enquanto me dirigia para casa, ainda havia coisas excitantes acontecendo na minha vida, certo? Eu estava morando no centro da cidade, que era a minha coisa favorita, então era legal. Em um ótimo apartamento, nada menos, mesmo que fosse com meu irmão e eu tivesse que dormir em uma cama que era feita de um bote. As coisas realmente poderiam ser muito piores. Inferno, eu poderia estar morando com meus pais. E eu ainda acordava cedo e corria todos os dias. Para mim, isso era muito. Embora eu estivesse ofegante como um cachorro e tivesse que parar para caminhar a cada 3 quarteirões, mais ou menos, eu estava há uma semana na minha nova vida e ainda tentando fazê-la funcionar. Ajudou o fato de Kylie ter estado fora. Ele estava em Boston a negócios, e se ele estivesse em casa, eu provavelmente teria perdido a corrida porque de jeito nenhum eu poderia tê-lo como um amigo de corrida. Mas com ele fora de cena, eu fui capaz de correr sem estresse. Eu também estava me esgueirando para o quarto dele e cochilando em cima de sua cama macia e elegante todos os dias, então eu estava bem mais descansada do que há muito tempo. Eu sabia que era um pouco mesquinho da minha parte usar a cama dele sem pedir, mas aquele colchão de ar estava matando minhas costas e eu fui incrivelmente cuidadosa para dormir em cima das cobertas. O que os olhos não veem e tudo mais. Certo? Meu telefone tocou e eu tirei do bolso da saia que usei na convenção da DECA no meu segundo ano.
Senhor número errado, tenho tempo para matar, estou entediado. Dê-me algo para refletir. Olhei para cima e me movi para a direita, parando ao lado de uma vitrine fechada para que eu pudesse enviar mensagens de texto sem entrar no trânsito ou ser atropelada por meus companheiros a pé. Mandei uma mensagem: estou ocupada. Você acha que eu posso inventar essas pérolas na hora? Senhor número errado, isso é exatamente o que eu penso. Isso me fez sorrir porque era bizarro o jeito que eu senti que ele me entendia, mesmo que nós fôssemos completos estranhos. Eu empurrei meus óculos de sol antes de digitar: ok. Você acha que uma pessoa inteligente que nunca fez certa coisa é capaz de dar bons conselhos sobre certa coisa se for estudiosa e fizer a pesquisa? Senhor número errado, em primeiro lugar, este é chato. Segundo, você está pedindo um conselho de amigo, certo? Certo. Senhor número errado, ok. Vamos lá. Acho que depende. Se você está falando sobre a cirurgia, por favor, Deus, não. Mas se você está falando sobre algo um pouco abstrato, como conselho sobre namoro, então sim, acho que é possível que a pessoa certa consiga. A paternidade era meio abstrata, certo? Obrigado. Ok, eu vou te dar o que você realmente quer agora. Senhor número errado, ó, querida. Eca. Senhor número errado, aguardando. Quantos meninos da quinta série você poderia vencer em uma briga de uma vez? E nenhuma arma permitida. Senhor número errado, se minhas mãos forem armas registradas. Poupe-me do machismo. Senhor número errado, HMM. Eu diria, 12. Você tem que estar brincando. Senhor número errado, você acha que mais? Sua resposta me faz pensar que você nunca esteve perto de garotinhos. Eu diria que não mais que 6, porque você só tem 2 mãos. São 3 crianças por mão. Senhor número errado, mas você está esquecendo das pernas. As pernas podem segurá-los, mas não vencer. A vitória estará nas mãos. Senhor número errado, você claramente pula o dia de perna. Escute, eu tenho que ir. Estou literalmente na calçada e mandando mensagens como se fosse uma adolescente. Senhor número errado, puta merda, eu já perguntei. Você não é adolescente, e... relaxa, eu tenho 25 anos. Você, não é um bebê também, certo? Senhor número errado. 29, então você está segura. Embora, na verdade, não estejamos falando sacanagem ou algo assim. Tecnicamente, não importaria se não tivéssemos idade suficiente, senhor número errado, enviando foto de pau. Vou te bloquear tão rápido. A menos que você tenha algum tipo de presente especial. Então eu vou bloquear você, mas lentamente. Senhor número errado, ok, deixa para lá. Graças a Deus. Porque eu realmente odiaria ter que te bloquear. Estranho, certo? Senhor número errado, eu também. E totalmente estranho. Ok, bem, até mais tarde, senhor número errado. Senhor número errado, adeus, senhorita descagem incorreta. E de qualquer forma, eu entenderia totalmente o bloqueio lento. Você tem que segurar ou você vai cair. Ok, Kyle passou os braços em volta do meu pescoço, apertou e gritou: vá, burro. Comecei a rastejar pelo chão de madeira do apartamento enquanto ele me montava como se eu fosse um burro de verdade. Brady, por outro lado, estava olhando distraidamente para a TV enquanto meu irmão mais velho, Will, ajoelhou-se diante dele, lutando para colocar seus sapatinhos. Por que você o deixa fazer isso? Jack perguntou de seu lugar no sofá, uma careta no rosto enquanto me observava. Ele é muito grande. Rastejei mais rápido enquanto Kyle ria. Por causa disso. Tia LV é a favorita dele e vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para garantir que isso nunca mude. Quando ele tiver idade suficiente para saber o que é bom, o tio Jack assumirá a liderança. Você nunca cuidou dos meninos. Will pegou Brady e o jogou por cima do ombro enquanto olhava para Jack, nenhuma vez. LV, por outro lado, cuidava deles, mesmo quando ela não morava aqui. Jack revirou os olhos e disse a Will: como se você já tivesse tomado conta de 2 crianças quando era solteiro. Eu desabei no chão, empurrando Kyle e fazendo rir histericamente. Will tirou-lhe um sorriso de cumplicidade. Verdade. Eu nem amo isso agora, e eles são meus próprios filhos. Me sentei, estendendo a mão para desviar a tentativa de reembarque de Kyle. Vocês são loucos. Eu pegaria os meninos emprestados por meses a fio se pudesse.
Não enquanto você estiver aqui. Jack apontou para mim com sua garrafa Lone Star. Esta é uma exceção especial porque Kalin está fora da cidade. Apenas uma única vez. Will e eu trocamos um olhar, porque eu já tinha concordado em cuidar dos meninos para a próxima noite de encontro de Will e Dana falando em Kalin. Eu disse, observando enquanto cairia em direção à porta por Will, o que ele faz para viver. Quando o vi na semana passada, ele parecia, não sei, importante. Empresário. Eu pensei que ele era, tipo, um vendedor. Você é tão sem noção, Will riu, e eu lhe dei o dedo. Ele gesticulou para seus filhos, fingindo indignação. As crianças, Levi. Bem, pare com sua porcaria para que eu não ensine a eles meus maus hábitos. Revirei os olhos e me levantei. Então, o que Kalin realmente faz? Oh, sim, Jack disse, acho que seu cargo é algo como analista financeiro sênior. Tentei imaginar. Sério? Sério, ele começou a tirar o rótulo de sua cerveja enquanto dizia, isso dá a ele uma vantagem injusta no futebol que me irrita. Fui até a porta para dar beijos nos meninos antes de eles saírem, mas olhei por cima do ombro para Jack e disse, não acredito que ele trabalha com finanças. Eu meio que assumi que ele seria bom em seu trabalho, qualquer que fosse, mas eu imaginei Kalin trabalhando no setor imobiliário ou algo igualmente habilidoso, como um vendedor de carros esportivos. Você está surpresa? Jack se levantou e pousou sua cerveja. Ele tem mestrado em matemática e obteve uma pontuação perfeita em seu ACT 3. Cala a boca, quero dizer, Kalin não parecia estúpido, mas também não trazia à mente equações e estudos. Sua estrutura óssea era boa demais para esse tipo de solidez, eu não fazia ideia. Isso é porque você sempre assumiu o pior sobre ele. Não, eu não assumi. Oh, vamos lá. Ele sempre te deu merda, e você não aguentou, então você decidiu que ele era Satanás. Você tem que admitir, ele tem o excesso de confiança de Lúcifer não. Will colocou o saco de fraldas no ombro e disse. Isso é apenas excesso de confiança de menino rico. A arrogância vem de crescer rico. Provavelmente, minha mãe sempre o tratou como se ele fosse um príncipe de verdade quando ele apareceu porque, segundo ela, todos em sua família eram advogados chiques. Avós, pais, tias, tios, todos trabalhavam na Beck Beck, o escritório de advocacia mais antigo e prestigioso da cidade. Isso é besteira. Jack trouxe o cachorro de pelúcia da patrulha canina de Kyle até onde estávamos na entrada. Sua família é rica, mas Kalin e sua irmã não são snobs como o resto deles. Espere, Kalin tem uma irmã. Como eu não sabia disso? Lembrei-me de Jack me contando toda uma história dramática quando estávamos no ensino médio sobre o pai de Kalin tendo um caso com sua assistente jurídica e depois ficando chateado com a mãe de Kalin por estar chateada com isso. Jack havia dito que o cara se achava tanto que perdia a cabeça sempre que alguém ousava não concordar com ele. Eu tinha ficado fascinada com aquela história, porque soava muito mais como o querido hospital geral da minha mãe do que qualquer coisa que eu sabia ser da vida real. Jack costumava dizer que o pai de Kalin era um idiota que constantemente montava no traseiro de Kalin, mas eu não me lembrava de nada sobre uma irmã. Eu imaginei sozinho no drama. Ele tem filho único escrito em cima dele. Viu? Presumindo o pior. Que seja. Venha aqui, Kyle. Ajoelhei-me, enterrei meu rosto em sua nuca e soprei, o que o fez explodir em risadinhas. Ele me abraçou com força e não me soltou, então isso me levou a carregá-lo até o carro de Will porque eu não estava pronta para deixá-lo ir também. De repente, fiquei feliz por não morar mais a 800 quilômetros de distância. Depois que eles foram embora, senti meu telefone vibrar no meu bolso. Ignorei enquanto entrava e subia de elevador, porque não estava me permitindo me envolver com o senhor número errado até que terminasse com meus projetos. Eu ainda precisava tomar banho, não é realmente um projeto, mas definitivamente necessário, enviar e-mails de agradecimento pelas entrevistas que eu havia estragado e criar uma lista de mais 10 posições para me candidatar amanhã. Depois disso, eu me permitiria brincar com meu amigo anônimo. Quem, aparentemente, exigiria o bloqueio lento. Deus! Eu realmente preciso parar de pensar nele. Eu tinha corrido através de minhas tarefas e finalmente terminei, então eu ia me divertir um pouco e conversar um pouco com o senhor número errado. Caí no colchão inflável, sentindo-me pateticamente animada enquanto pegava meu telefone e abria minhas mensagens. E, sim, havia uma dele, enviada 30 minutos atrás. Senhor número errado, venha para fora e jogue. Borboletas passaram pelo meu estômago enquanto eu me deitava na cama e sorria para o telefone.
O que você quer jogar? Senhor número errado, uma pergunta tão carregada de significados, senhorita. Eu sabia que o cara estava brincando, mas ainda me sentia sedutora. Que tal 20 perguntas? Senhor número errado, achei que queríamos permanecer anônimos. Exemplo de pergunta: qual é a sua posição? Vamos. Pode ser, 20 perguntas sobre coisas que gostamos. Senhor número errado, sexualmente. Uau, olhei para o telefone e não sabia como responder. Parece que está passando dos limites, não é? Senhor número errado, sim, mas parece divertido também. Ok, bem, vamos manter limpo. Senhor número errado, o que isso significa? Não sei. Tipo, discutir sexo sem ser íntimo. Senhor número errado, então nós somos como um velho casal. Não, somos como cientistas discutindo dados. Senhor número errado, permissão para solicitar um exemplo. Concedido. Olhei para o espaço, sorrindo e tentando pensar em algo. Digitei. Favorita. Exemplo de resposta: missionário. Senhor número errado, por favor, me diga que a resposta de exemplo não é sua resposta chata. Não posso responder até que o jogo comece oficialmente. Senhor número errado, vamos. Espere. Se você é um cara muito esquisito, gosta de coisas que exigem salas de bate-papo para conhecer outras pessoas como você, ou se você tem um quarto de sexo especial, eu gostaria de respeitosamente me retirar deste jogo. Sem julgamento, mas estamos apenas em níveis diferentes. Senhor número errado, se for apenas um pequeno armário de sexo. Armário de pequeno sexo. Nome de banda, gostei. Senhor número errado, pergunta 1, qual é a sua posição favorita? Eu gosto de estar no topo. Senhor número errado, pergunta 2, tradicional no topo ou vaqueira invertida? Isso me fez literalmente rir alto, e eu rolei de bruços. Ok, o que há com isso? Em primeiro lugar, quem nomeia as posições sexuais? É o ensino médio. Tem que ser porque os nomes são tão idiotas. A menos que um chapéu seja um requisito para a posição. Então é perfeitamente apropriado. Em segundo lugar, se alguma mulher disser que vaqueira invertida é sua favorita, ela está mentindo. O ângulo está todo errado e quem quer usar joelhos nodosos para alavancar senhor número errado, uau! Diga-me como você realmente se sente. Ok, sua vez. Primeira pergunta, qual é a sua posição favorita? Senhor número errado, eu gosto do combo missionário por trás. Não sabia que podíamos fazer um combo. E eu pensei que você tinha dito que missionário era chato. Senhor número errado, não, eu disse que é chato para você. Eu sou muito boa nisso, no entanto. Revirei os olhos e desliguei o telefone. O que tem de errado comigo? Porque eu estava me sentindo tão tonta, falando com um estranho. Eu tinha visto todos os episódios de Catfish da MTV. Eu conhecia os fatos. Mas ainda assim, eu estava me encantando pelo meu amigo anônimo. A única coisa que fez minha afinidade com essa estranha conexão de mensagens de texto ok, era que eu queria que esse cara fosse anônimo para sempre. Eu nunca quis conhecê-lo ou vê-lo na vida real, o que iria arruinar o que fazia isso tão bom. Então eu estava bem em jogar um pouco. Abri a porta e fui até a cozinha pegar um pouco de água. Eu precisava esfriar um pouco ou acabaria mandando fotos de peitos para um estranho como algum tipo de universitária irresponsável. Fui até a geladeira e, assim que abri, Kalin saiu de seu quarto. Oh, doce senhor! Ele estava sem camisa e esfarrapado, vestindo apenas uma cueca bocher preta que mostrava os músculos tensos em suas coxas, e eu senti o calor subir pelo meu peito e queimar minhas bochechas enquanto eu rapidamente treinava meus olhos em seu rosto. Não olhe para baixo, não olhe para baixo, não olhe para baixo e eu lutei para fazer minha boca repentinamente seca formar palavras, eu não sabia que você estava de volta. Bem, eu estou. Ele se aproximou, completamente confiante em sua cueca. Ele parecia um pouco menos sarcástico do que o normal, de alguma forma um pouco mais suave enquanto me dava um meio sorriso. Parece que é uma noite de sede para todos. Uau! Sedento. E um tanto nu. Limpei a garganta e peguei 2 garrafas de água. Definitivamente. Estendi uma para ele e ele pegou, sua voz um pouco áspera quando ele disse, obrigado. Acho que consegui dizer boa noite ou algo igualmente eloquente. Quando voltei ao meu telefone, li a mensagem de número errado e senti um pouco de riso. Senhor número errado, última pergunta da noite. Longo e lento, ou rápido e furioso?
Eu imaginei que havia uma eloquência sexy que eu deveria invocar, mas não pude evitar minha resposta automática. Velozes e Furiosos. Toda vez. Senhor número errado, você não gosta de óleo quente, Enya tocando em loop, tipo cama tântrica. Uau! Mordi o lábio, me perguntei mais uma vez o que diabos eu estava fazendo com essa coisa toda de troca de sexo com um estranho, e então respondi. Eu aceito arranhar as costas, morder o ombro, sexo frenético contra a parede por 500, Alex, 4. Senhor número errado, eu sabia que você era inteligente, descagem incorreta. Bons sonhos, ok? Deitei no colchão e me perguntei quando ficou tão quente. Como se eu fosse conseguir dormir agora, idiota. Boa noite. 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 Dormir agora, idiota.